Olá, eu sou José Silveira, conhecido como Zezinho, e aqui eu respondo perguntas às pessoas que fazem, sobre a Bíblia. E nesse vídeo eu quero dizer algo muito importante, que é a respeito de a quem foi revelada as doutrinas da igreja, Porque pessoas têm dúvidas sobre isso e uns interpretam de um jeito, outros de outro, Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e tem tudo ali que necessitamos saber, A gente aprende na palavra de Deus, E então nós vamos ver o seguinte, que no tempo do Evangelho, no tempo do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ali é o seguinte, a maioria do ensinamento que ele ensinou não era para a igreja, porque ele veio para os seus, para os judeus, E os seus não o receberam. É claro que mais à frente foi incluído os gentios também. Muitos se converteram ainda no tempo do ministério de Cristo ali na terra, Mas quanto às doutrinas da igreja, ele mencionou pouca coisa a respeito. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali quando ele falou edificarei a minha igreja, era um verbo ali do futuro, Algo que ia acontecer no futuro, porque naquele momento ali, ele pregava o evangelho do reino, Ali com seus apóstolos ali, ele ensinava, e por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, ele disse assim, ele enviou os apóstolos e disse assim, olha, não ireis pelo caminho dos gentios, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, naquele tempo, ali estava sendo evangelizado primeiramente os judeus ali, Então, por isso que o ensinamento para a igreja viria logo depois, Como foi mencionado já, o capítulo 16 de Mateus ali fala da igreja como algo para o futuro. E no capítulo 18 também de Mateus, também ali fala de algo para a igreja ali, que é sobre disciplina, que os apóstolos deveriam aplicar no futuro quando a igreja seria formada, Em Mateus 18, no versículo 11 diante, diz assim lá, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3 testemunhas, para que toda a palavra seja confirmada. Mas se ele não ouvir, leva-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera-o como um publicano e pecador. Na verdade, eu vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, esta passagem da palavra do Senhor, Jesus ensinava ali a respeito de disciplina. Ligar ali significava colocar alguém em comunhão com a assembleia da igreja, E desligar seria tirar a pessoa de comunhão da igreja ali, por aquela pessoa estar em pecado grave, moral, ou de alguma forma, Então, continuando sobre a quem foi revelado as doutrinas para a igreja, Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele recebeu o evangelho pela revelação do Senhor ali, Porque ninguém ensinou ele não foi, nesse mesmo texto, lendo o capítulo inteiro, ali ele diz que não foi atrás de nenhum dos apóstolos para aprender nada com eles, E ele recebeu tudo por revelação do Senhor Jesus. E em Efésios capítulo 3, no versículo 1 até o 8, ele escreveu o seguinte: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus
que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado este mistério, conforme acima vos escrevi, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como foi revelado agora pelo Espírito Santo. E aí prossegue o texto, né, que é maravilhoso esse texto aí. Então até no versículo 8 ainda diz assim, ó: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então o apóstolo Paulo recebeu as revelações ali das doutrinas da igreja, de como deveria ser aplicada, né? No capítulo 14 ali de 1 Coríntios, tem muita coisa ali revelada sobre a doutrina da igreja, né? Tipo assim, liturgia de culto, né? Profecias e muitas outras coisas ali, Deus revelou para Paulo e ele escreveu ali, né? E nos próximos vídeos eu pretendo mencionar algumas doutrinas que foram reveladas para Paulo, como deve ser aplicada à igreja, né? Se Deus permitir, logo estarei postando outros vídeos falando desse assunto, né? Então, todos fiquem com Deus, um grande abraço a todos, né? E até lá.